Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós iniciamos o capítulo 9 do 8º artigo do Credo, questão número 130, que nos ensina o 8º artigo do Credo, creio no Espírito Santo. O 8º artigo do Credo ensina-nos que existe o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e que Ele é Deus eterno, infinito, onipotente, Criador e Senhor de todas as coisas, com o Pai e o Filho. Como havíamos visto, se não vimos, então veremos agora, o Credo ele condensa as principais verdades da nossa religião. Então nós vemos aqui de Deus Criador, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, aí a encarnação do Verbo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, aí depois a obra da redenção, não padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, a ressurreição de nosso Senhor, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, e a sua vinda gloriosa, onde está sentada a mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E agora nós vamos ver a terceira pessoa do Espírito, da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, depois a Santa Igreja Católica e outros mistérios da nossa fé. Mas assim temos as principais verdades da nossa religião, rezadas, professadas nesta oração que é o Credo. Então agora vamos ver sobre o Espírito Santo. Então, de quem procede o Espírito Santo? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho como um só princípio por via de vontade e de amor. O Pai é o Criador, o Filho o Redentor, o Espírito Santo santificador. Três pessoas e um só Deus, o mistério da Santíssima Trindade. O Pai se conhece a si, e esse conhecimento gera o Verbo, a segunda pessoa. E esta segunda pessoa é gerada pelo Pai. O Pai ama esta pessoa e essa pessoa ama o Eterno Pai. E este amor faz proceder de ambos o Espírito Santo. Por isso aqui fala no Catecismo: o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como de um só princípio por via de vontade e de amor. Então, por que um só princípio? Porque é um só Deus. E por que procede do Pai e do Filho? Porque este um só Deus verdadeiro, ele é o amor dele, e este amor dele é o Espírito Santo. Então, o conhecimento de Deus é o Verbo. O amor de Deus para com Deus é o Espírito Santo. Se o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, parece que o Pai e o Filho existem antes do Espírito Santo. Como então se diz que são eternas todas as três pessoas divinas? Disse que são eternas todas as três pessoas divinas, porque o Pai gerou o Filho desde toda a eternidade, e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo também desde toda a eternidade. Então Deus sempre nós colocamos estas verdades no tempo. Então, como nós estamos submetidos ao tempo, é difícil entender algo que não teve um princípio no tempo. E aqui estamos fora do tempo, porque Deus é Deus desde quando? Desde sempre. E desde que Deus é Deus, ou seja, desde sempre, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Na nossa mente, nós temos que fazer uma distinção para entender, tem um antes e um depois, mas em realidade não tem o antes e depois. Desde que Deus é Deus, Deus é Pai. Desde que Deus é Deus, Deus é Filho. Desde que Deus é Deus, Deus é Espírito Santo. Porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade se designa particularmente com o nome de Espírito Santo?
Designa-se a terceira pessoa da Santíssima Trindade, particularmente com o nome de Espírito Santo, porque procede do Pai e do Filho por meio de expiração e de amor. Então, o que quer dizer? Este amor, por via de expiração, faz com que a terceira pessoa da Santíssima Trindade fique com o nome de Espírito Santo. É outra dificuldade humana, em realidade não é bem uma dificuldade, mas porque das três pessoas, somente o Filho se encarnou. Então nós temos as manifestações do Pai no Antigo Testamento, que não era o Pai que vinha do céu, hein? Era um anjo que fazia-se passar ou era representante de Deus, tanto lá no Monte Horebe com Moisés, com Abraão, quando aquelas três figuras foram se hospedar com Abraão no deserto. Depois, as várias manifestações de Deus no Antigo Testamento, normalmente é Deus Pai que se manifesta ali. E é um embaixador, porque Deus Pai não tem corpo. Não tem. É por Espírito. Agora, Deus Filho, antes da encarnação, antes do 25 de março, ele também não tinha corpo. Então, Deus Filho assume uma natureza humana na encarnação. Então, é muito próximo de nós, porque é uma natureza humana perfeita e é Deus verdadeiro com a sua natureza divina, é uma pessoa divina. E Deus Espírito Santo, sim, tem manifestações no Antigo e Novo Testamento, mas são manifestações que vem embaixo uma figura, assim como Deus Pai usava o meio de um anjo para se manifestar e atuar nesses relatos bíblicos, a mesma forma Deus Espírito Santo usa uma figura, que é o caso da pomba no batismo, é o fogo em Pentecostes. Por quê? Porque Deus Espírito Santo não tem corpo. Assim que aquela representação ou aquelas representações do catecismo, que são três homens iguais, não com o mesmo rosto, são essas imagens, por um princípio, foram a seu tempo proibidas, né, na Santa Igreja, para não confundir, achando ou dando a entender que são três pessoas iguais. Não são três pessoas iguais, são distintas. Igual enquanto a divindade, mas são pessoas distintas. O Pai não é Filho, o Filho não é Pai, o Pai não é Espírito Santo, o Espírito Santo não é Pai, o Filho não é Espírito Santo, o Espírito Santo não é Filho. Então, o Pai é Pai, o Filho é Filho, o Espírito Santo é Espírito Santo. Não há confusão de pessoas. E o Espírito Santo procede por esta via de inspiração, o amor de Deus Pai para com o Filho. Então, por que procede de ambos? Porque é o amor dos dois. Então, que faz o Espírito Santo ser inspirado. Não é só o amor do Pai para com o Filho, é o amor do Pai para com o Filho e o amor do Filho para com o Pai. Então, é amante e amado que fazem proceder esta inspiração, que é Deus Espírito Santo. Expiração. Que obra se atribui particularmente ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo atribui-se especialmente a santificação das almas. Nós vimos ao princípio que se atribui ao Pai a criação, ao Filho a redenção e ao Espírito Santo a santificação. Mas as três pessoas sempre obram juntas. Então nós temos a atribuição da santificação ao Espírito Santo, mas quem santifica? As três pessoas da Santíssima Trindade, mas com uma peculiaridade ou dando uma ênfase à ação do Espírito Santo. Mas não quer dizer assim que só o Pai criou, que só o Filho remiu, que só o Espírito Santo santifica. Não é bem assim. É uma atribuição, mas as três pessoas estão obrando sempre juntas. O Pai e o Filho santificam-nos também com o Espírito Santo? Sim, todas as três pessoas nos santificam igualmente. Se é assim, por que se atribui em particular ao Espírito Santo a santificação das almas? A questão 136. Atribui-se em particular ao Espírito Santo a santificação das almas porque é obra de amor
e as obras de amor se atribuem ao Espírito Santo. É uma verdade de fé muito esquecida. Nós temos aqui, eu não sei dizer-lhes a causa do esquecimento do Espírito Santo na vida do católico, mas é algo muito antigo. Nós vemos o Papa Leão XIII não escreve a respeito, e se não me falhar a memória, ele que também vai aprovar algumas devoções ao Espírito Santo. Se não me falha a memória, inclusive tem a coroinha do Espírito Santo aprovada por Leão XIII. Mas também é verdade que modernamente existem muitos erros por origem no protestantismo, cuja origem gerou o pentecostalismo, e esse pentecostalismo, com o passar do tempo, infiltrou as fileiras eclesiásticas e tem uma aversão totalmente sadia nos meios católicos, mas tem uma confusão, porque nós não somos pentecostalistas, não é porque nós não gostamos do Espírito Santo, é porque isso não é do Espírito Santo. As obras do Espírito Santo são todas santificadoras, então se fosse dele seria santificador, mas o problema não é isso, o problema é que não é do Espírito de Deus, é do demônio. Então toda essa invasão pentecostal, pseudo-pentecostalista dentro do catolicismo, que vai gerar a renovação carismática, que vai ressurgir carismas, dons que existem, mas vão fazer consistir a santificação nestes meios que não são meios de santificação para os portadores, somente para os demais. E assim vai fazer essa confusão e essa desfiguração do catolicismo. Então é comum que o católico, em sanidade espiritual, tenha aversão a essas coisas. Mas não é normal que tenha aversão ou um distanciamento da devoção ao Espírito Santo. Pelo contrário, a verdadeira devoção ao Divino Espírito Santo, que também foi muito forte no meio, principalmente luso. Os portugueses são muito devotos do Divino Espírito, e assim nós temos aquelas festas do Divino que eram sadias no interior de São Paulo, creio que Rio de Janeiro também, mas até hoje, graças a Deus, Nosso Senhor, elas perduram Santa Catarina, não por causa dos açorianos, e em Açores, lá em Portugal, da onde teve origem, normalmente no país, principalmente no sul, tinha aquela capelinha que chamava Império do Divino. Bom, em Portugal existem, graças a Deus, até hoje. Então você vê que houve entre nós, por questão da colonização, uma devoção ao Divino Espírito Santo. Mas se perdeu, não? Existem ainda cidades cuja a igreja matriz é do Divino, não? E ainda tem aquela coroa, aquele cetro, tudo aquilo que era venerado, a bandeira do Divino e todas aquelas orações piedosas e cheias de fervor. Então você vê que nos meios católicos, principalmente entre nós, de origem lusa pela colonização, houve uma devoção forte ao Divino Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o santificador das almas. Nós temos uma necessidade imensa de sermos devotos do Divino Espírito Santo, mas aqui não é uma devoção exterior, de colocar uma medalha, de colocar a bandeira do Divino e de fazer... Não é isso, é de invocar. Primeiro saber quem é o Espírito Santo. Depois de saber, já que é Deus, de Deus verdadeiro, é Deus, único Deus verdadeiro, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Então Deus Espírito Santo, ele tem estas obras de santificação, e o que mais importa na nossa vida é realmente a santificação, assim que devemos invocar o Divino Espírito Santo. Existem costumes belos, como o Vinde Espírito Santo encher os corações, é uma oração antiga. O Veni Creator Spiritus, na sequência da festa, tem a sequência da festa também de Pentecostes, que está lá no Missal. São orações antiquíssimas e que são muito belas e oportunas. E também ter essa intimidade sadia de invocá-lo com frequência, não? Antes de tomar uma decisão, antes de começar os exercícios da verdade, intelectos, antes das orações, vamos rezar. A oração tem como finalidade também a santificação das nossas almas, assim que é muito oportuno
invocar o Divino Espírito Santo. E depois, durante o dia, quando nossa alma vai arrefecendo aí no fervor e dizer: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e assim conversar com o Divino Espírito, adorá-lo porque Ele é Deus verdadeiro, e não é ser um carismático no sentido da palavra, no sentido protestante, ou mal entendido, sentido católico. Não, é ser católico. Se assim é porque se atribui em particular ao Espírito Santo a santificação das almas, então atribui-se em particular ao Espírito Santo a santificação das almas, porque é obra de amor e as obras de amor se atribuem ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos? O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, isto é, 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo e 10 dias depois da sua ascensão. Então nós vemos que Nosso Senhor faz promessa do Espírito Santo. E o nome é assim, né? Se eu não for, não virá a vós o Paráclito, o Consolador, o Advogado, não. Se eu não for, não virá sobre vós o Espírito Santo. O Pai dará o Espírito Santo e conhecereis todas as coisas. Vemos várias citações, várias passagens bíblicas em que o próprio mesmo nosso Senhor Jesus Cristo disse claramente sobre o Espírito Santo. Porque foi o próprio Deus, o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ensinar claramente sobre a Santíssima Trindade. Por isso, é verdade que todas as verdades da nossa religião foram ensinadas por nosso Senhor. E é impossível manter a integridade na fé se nós não cremos com fé divina em todas essas verdades. E a verdade das verdades, mas que foi tropeço sempre para os hereges, foi a Santíssima Trindade. Desde o princípio, o diabo não se cansou em investidas para desfigurar a pessoa do Pai, para desfigurar a pessoa do Filho e a desfigurar a pessoa do Espírito Santo. São os primeiros séculos da Igreja que são lutas incríveis, intermináveis, com sutis lógicas a aberrações das mais extravagantes. O diabo se valeu de todas as armas para tentar e não conseguiu desfigurar esta verdade de fé. Assim que o Espírito Santo veio, então, de modo assim, conforme as profecias, conforme as promessas, propriamente as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, em Pentecostes. Festa dos Hebreus, não coincide aí com a Páscoa. A Páscoa também era a festa dos Hebreus, mas nosso Senhor ressuscita. E 50 dias depois, os Hebreus celebravam Pentecostes. E bom, por coincidência, nosso Senhor, Deus Pai e Filho, envia o Espírito Santo nesta festa. Assim que o nosso Pentecostes não tem nada a ver com o Pentecostes do Antigo Testamento. E a nossa Páscoa não tem absolutamente nada a ver com a Páscoa dos Hebreus. Verdade que era uma figura mas não é a celebração da Páscoa católica, não é a celebração perpetuar a festa dos Hebreus, não é a mesma razão. O nome ficou, mas a razão não é a mesma. Onde ficaram os apóstolos nos 10 dias antes da festa de Pentecostes? Os apóstolos ficaram reunidos no cenáculo em companhia da Virgem Maria e dos outros discípulos e perseveraram na oração esperando o Espírito Santo que Jesus lhes havia prometido. Então está escrito na Sagrada Escritura, Nosso Senhor diz claramente para que eles não se afastassem de Jerusalém, porque em poucos dias ele enviaria o Espírito Santo. E eles obedeceram ao pé da letra absolutamente todos esses requisitos de não se afastar e esperar, porque em breve viria o Espírito Santo. E em Pentecostes, Atos capítulo 2, vemos a vinda do Divino Espírito Santo. Quais foram os efeitos, questão 139, quais foram os efeitos que o Espírito Santo produziu nos apóstolos? O Espírito Santo confirmou na fé os apóstolos, encheu-lhes de luzes, de forças, de caridade e de abundância de todos os seus dons. Então, a vinda do Divino Espírito Santo, ela vem o quê? Confirmar
robustecer e petrificar todas as verdades ensinadas ao Senhor Jesus Cristo. É o grande carimbo de Deus. Não podemos duvidar. Por quê? Porque os apóstolos ficam confirmados na fé. O que isso quer dizer? Que não podem apostatar. É uma graça especialíssima de Deus. Todos os apóstolos, vemos aí brigas humanas, hein? São Paulo, Barnabé, tinham as dificuldades humanas, mas assim, nenhum apóstolo negou nenhuma verdade. Por isso vão morrer todos mártires. Em São João não, mas vai ser aí mergulhado no azeite, no óleo fervendo na porta latina, e vai morrer idoso. Mas nenhum deles não vemos nenhum deles. Judas está já morto, não, e sepultado no inferno. Vamos ver aí que vão colocar os diáconos. Os diáconos não participam desta graça singular da perseverança na fé, tanto que o primeiro herege vai ser um dos diáconos chamado Nicolau, que vai começar aí todo o gnosticismo e toda a infiltração herética dentro das fileiras eclesiásticas. Mas os apóstolos, eles ficaram confirmados na fé. Depois, Deus nosso Senhor enche de luzes e forças para que eles possam, com prudência muito acertada, com critérios dos mais eficazes, difundir o Santo Evangelho. Toda a organização eclesiástica fica assistida por pastores que estão dóceis nas mãos do Divino Espírito Santo, baixo a sua ação. A caridade e a abundância de todos os dons do Espírito Santo. E vemos aí os milagres, prodígios, os carismas todos ali em ação, porque todos eles estão a serviço da pregação e muito mais no serviço da pregação apostólica, no princípio, para facilitar a eficácia a difusão, a eficácia da palavra de Deus e a difusão do Santo Evangelho. E com o passar do tempo, os carismas vão se arrefecendo, porque já não era necessário este empurrão da parte da ação de Deus, porque o Evangelho já era conhecido. Mas só que a santidade, vai durar até a consumação dos séculos, e assim temos a ação do Espírito Santo baixo esta vida de santidade dos santos. Foi enviado o Espírito Santo só aos apóstolos? Questão 140. Não. O Espírito Santo foi enviado a toda a igreja e a todas as almas fiéis. Então, em Pentecostes vemos descer o Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos em companhia de Maria Santíssima. Mas aquela vinda do Espírito Santo não foi assim, ele veio e ele voltou. Não, ele veio e ele ficou. Ele veio e ele ficou e vai ficar até a consumação dos séculos. Porque aquela vinda sobre os 12 e Maria Santíssima era nada mais e nada menos que a vinda sobre toda a igreja que estava consolidada, estava ali naquelas 13, um pouco mais de pessoas fiéis também. É verdade que os apóstolos recebem junto com Nossa Senhora de modo especialíssimo, porque os apóstolos, Nossa Senhora é Mãe de Deus, e os apóstolos são almas seletas por Nosso Senhor, escolhidas por Nosso Senhor para pregar o Evangelho. São Pedro recebe em sua plenitude. Por quê? Porque ele é o Papa. E os outros vão receber numa plenitude episcopal da uma ação perfeita de apóstolos e bispos dessa igreja. E vão desempenhar seu ofício com a maior perfeição. Obviamente iluminados por São Pedro, como sumo pastor, supremo pastor, mas também eles vão desempenhar com as luzes que o Espírito Santo lhes dá propriamente a eles. E aí o Espírito Santo vai ficar na igreja assim como uma alma fica no corpo, dando vida. Por isso nós não podemos confundir essas crises, essas coisas, como se Deus não estivesse. Se Deus não estivesse, a igreja teria sucumbido na primeira perseguição dos judeus, ou mais tardar na primeira perseguição de Nero contra os cristãos, que é um massacre incrível. E não consegue por quê? Porque este corpo, essa sociedade visível, é vivificada por uma alma, e a alma da igreja, a modo de analogia, se chama o quê? Espírito Santo, que é quem? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Nosso Senhor.
Por isso o Catecismo diz: o Espírito Santo foi enviado a toda a igreja, a todas as almas fiéis. Que opera o Espírito Santo no seio da igreja? O Espírito Santo como alma no corpo, é o que acaba de lhes dizer, não? O Espírito Santo como alma no corpo vivifica a igreja com a sua graça e com seus dons. Estabelece nela o reino da verdade e do amor e assiste-a a fim de que oriente os seus filhos com firmeza no caminho do céu. Por isso, o Catecismo, no próximo artigo, vai falar da Igreja Católica. Porque falando do Espírito Santo, nós temos que falar da Santa Igreja, porque a Santa Igreja é a obra acabadíssima, perfeitíssima, e é o lugar, o grêmio, onde as almas reunidas vão baixo a assistência do Espírito Santo pelos sacramentos, pela pregação. Tudo isso é vivificado pelo Espírito Santo, essas almas encontrarão a salvação. Então, vamos repetir esta questão 141, porque isso daqui é para sempre, hein? Desde o princípio da igreja até toda a eternidade. O Espírito Santo, como alma no corpo, ele vivifica a igreja com a sua graça e estabelece nela o reino da verdade e do amor. Assim que na igreja não pode ser o reino da mentira, não pode ser o reino da ambiguidade, porque a ambiguidade favorece a confusão e a confusão favorece a divisão. E nós queremos o quê? Numa igreja una. Não pode ser o reino da discórdia, de um degolando o outro, um engolindo o outro vivo e soldados do mesmo exército decapitando, porque é o reino da confusão. E Babel não é a igreja católica. E a igreja católica não é Babel, a confusão de línguas, de doutrinas, de pareceres. Não é. Não é. Também o Espírito Santo não é um espírito de novidade, um espírito de coisas, não é que ele esteja contra as coisas novas, mas a modernidade, no modernismo, de novidades de doutrina, de novos sacramentos, nova evangelização, nova missa, novo sacerdócio, novo catecismo, novo direito canônico, novo terço, nova via sacra, agora via lutis, todas essas coisas. O Espírito Santo, ele veio, ele mantém, ele conserva. Ele não é espírito de inconstância. Pois então, por quê? Porque a igreja é o reino da verdade e do amor e ele assiste a fim de que oriente os seus filhos com firmeza no caminho do céu. E é muito interessante, não? Esta ação de orientar os seus filhos é a ação do magistério, por isso a igreja condena, e a igreja manda, e a igreja corrige. Por quê? Porque é próprio de quem está ensinando. E então, quando deixarem de ensinar de modo magisterial, condenando, por isso, todos os concílios ecumênicos de verdade, dos 20 para trás, do Vaticano I ou o Concílio do Vaticano para trás, nós temos anátemas, nós temos doutrina claríssima, que não precisa de uma interpretação, porque o magistério está ensinando, é o que está escrito. Nós temos o culto católico em sua unidade e perfeita harmonia dos séculos, com variações sim, mas não variações ao gosto do mundo moderno, que não tem tempo para Deus. Variações e adaptações em coisas acidentais, mas o culto católico em substância é o mesmo, desde a primeira missa rezada por Nosso Senhor até a última na consumação do século, porque o Espírito Santo não é espírito de novidade, como eles diziam, repito. E os fiéis não ficam desorientados quando estão na Santa Igreja. Eles ficam orientados, porque o Espírito Santo assiste a igreja a fim de que ela, a Santa Igreja, oriente seus filhos com firmeza no caminho do céu. E no caminho do céu da salvação. Logo, por quê? Porque existe o caminho do inferno. E se não for as almas não forem orientadas para o céu, irão desorientadas para o inferno. Assim que esta é a operação do Espírito Santo na Santa Igreja. Então, como nunca, mais que nunca, nós necessitamos desta devoção ao Divino Espírito Santo, repito, invocar o Espírito Santo para que ele venha em auxílio desta grande confusão em que as almas se encontram, para que não deixem se levar por falácias, por obediências que não são obediências, por autoridades que não são autoridades,
por pseudos catolicismos que não são católicos, e assim manter a fé dos 80, 90 anos atrás, viva hoje pela ação do mesmo Espírito Santo, em coerência, em conformidade com a fé dos mártires, a pureza das virgens, a constância dos confessores, que nós honramos e são os santos dos nossos altares, com a pregação dos papas de sempre, que desde São Pedro mantiveram a integridade na doutrina e não se deixaram levar por falácias, mentiras, aparências, que na realidade são ledos enganos para muitas almas. E como não deixar então entorpecer nossa visão? A devoção, docilidade ao Divino Espírito Santo, que devemos invocar insistentemente.